Hoje eu vou contar um caso que aconteceu há muito tempo atrás, um pouco antes de eu fazer 1 ano de uso de coletor. E foi com esse coletor que aconteceu a história. Esse aqui é um Love Your Body P. E eu tô contando essa história, na verdade eu contei na época, num dos vlogs da época, mas eu tô contando essa história de novo porque esses dias eu tava no Facebook e surgiu dúvidas quanto a esse assunto e eu achei que seria interessante contar a história num vídeo separado. Bem, há muito tempo atrás eu já usava coletor há quase 1 ano e eu já amava esse coletor, é um dos meus favoritos e ele já era naquela época. Então era um coletor com quem eu já tinha intimidade, eu já sabia usar, tinha prática com ele. E eu sempre usava ele para dias de fluxo mais intenso. No dia que aconteceu essa história, era um segundo dia, que é um dia que meu colo baixa. E nesse dia eu fui colocar o coletor. Na época, eu não lembro se eu ainda usava a dobra lábia. Eu lembro que no início eu usava sempre a dobra lábia. Agora eu mudei para meio diamante. Então eu não sei exatamente qual dessas duas, mas provavelmente eu estava usando a dobra lábia, que é essa aqui. E aí eu colocava e eu fazia assim, empurrava essa parte para o coletor abrir. E aí quando eu fiz isso a primeira vez, o coletor não abriu e ele ficou assim, em forma de C lá dentro, quando eu tentei abri-lo. E aí eu empurrava e ele não saía desse formato. Então eu tirei o coletor e tentei mais uma vez, dobrei de novo, da mesma forma que eu sempre dobrava. Coloquei ele de novo, empurrei isso aqui de novo, e em vez dele abrir, ele ficou assim de novo. E eu fiz isso algumas vezes, eu não lembro exatamente quantas, mas assim, chegou ao ponto de eu ficar cansada, de ficar um pouco dolorida, irritada. Então eu já estava de saco cheio e não entendia por que eu estava colocando o coletor exatamente da mesma forma que eu sempre tinha colocado e ele não estava abrindo de jeito nenhum. Então, em vez de eu recolocar o coletor mais uma vez, eu resolvi colocar o dedo para ver o que estava acontecendo lá dentro, porque alguma coisa estava errada. O meu colo do útero sempre foi médio a baixo, cerca de 4,5 centímetros ele fica, porém ele tem uma variação que até esse ponto eu acho que eu não tinha notado muito. E nesse ponto de quase 1 ano de coletor, aconteceu nesse dia de simplesmente o meu colo, quando eu coloquei o dedo, geralmente o meu colo bate mais ou menos aqui assim, na segunda falange, e dessa vez eu coloquei o dedo e antes de chegar lá eu encostei no colo, e aí eu vi que o meu colo estava mais baixo do que na verdade ele era. Ele tinha ficado todos esses meses antes, do nada ele tinha baixado um pouquinho mais, e o que estava acontecendo era que quando eu colocava o coletor, o próprio colo do útero ficava aqui assim. O próprio colo ficava aqui assim, e o colo era uma barreira que não deixava o coletor abrir. Então o que eu fiz? Eu dobrei novamente o coletor e dessa vez eu empurrei ele, eu não empurrei ele tanto que ficasse do lado do colo, eu deixei ele numa posição mais para baixo e aí eu empurrei a dobra e ele abriu e encaixou no colo. Então a moral dessa história é, mesmo que você já use coletor há muito tempo, o seu corpo está sempre mudando, o colo do útero, principalmente o meu, de algumas pessoas, tem esse colo também itinerante, que é meio louco. Às vezes ele está um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. E às vezes ele não varia só de altura, mas de posição. Às vezes ele está mais para cá, mais para lá. Então, se você usa coletor há muito tempo e de repente esse mês você está tendo dificuldade, ele não está querendo abrir ou está vazando, ele pode estar... O seu colo do útero pode estar numa posição diferente e então você vai precisar colocar o coletor de uma forma diferente, porque a forma que você sempre coloca simplesmente não vai funcionar.